O que eu mais recebi de mensagem nos últimos meses foi: ai, porque quando é o Lula fazendo merda você fica quieto, porque na época do Bolsonaro toda queimada era culpa dele, não vai falar nada da Foz do Amazonas? Vou falar, vou gastar toda a minha energia acumulada nos últimos meses sem xingar ninguém, falando mal do Lula. Vamos falar da Foz do Amazonas. Primeiro é importante deixar claro que a gente está diante de um partido que por diversas vezes já passou por cima do IBAMA. Belo Monte é um grande exemplo disso. O PT e o Lula nunca se importaram de fato com a preservação ambiental. A exploração de petróleo na Foz do Amazonas tem dois riscos/problemas principais. O primeiro deles são os impactos diretos de um vazamento de petróleo. Isso é o que mais tem sido comentado porque é a arma que o IBAMA tem para adiar essa exploração. O segundo é a exploração de petróleo por si só, que emite gases do efeito estufa e contribui para o fortalecimento da maior crise que existe hoje no mundo, a crise climática. Só que eu reconheço também um terceiro problema, talvez até mais graves que os outros dois primeiros. Essa pataquada sinaliza para uma certa esquizofrenia do governo. Porque enquanto se reconhece o problema da crise climática, se finge que a exploração de petróleo não tem nada a ver com isso. Isso pode significar duas coisas. Ou que a preocupação do governo com a pauta ambiental não é tão real assim, ou que a gente está sendo governado por um bando de idiota que não consegue juntar A mais B. E eu sinceramente acredito que a primeira opção seja mais plausível. Para justificar o injustificável, o governo diz que reconhece sim os problemas da crise climática, mas que a exploração de petróleo na Foz do Amazonas vai nos ajudar a resolver esse problema, porque essa grana vai ser usada para financiar a transição energética. Mas não tem lógica nenhuma no argumento do governo, simplesmente porque a gente não tem nenhuma garantia disso. No momento que se confirma a existência de petróleo lá e é feita a distribuição dos campos, começa a entrar muito dinheiro no Brasil. E a gente não tem nenhum plano de transição energética pronto. Essa é só uma jogada de comunicação utilizada pelo governo para convencer os ambientalistas menos convictos de que essa merda pode ser uma boa ideia. Mas a gente não é idiota, cara. Assim como na época do pré-sal, disseram que o dinheiro da exploração ia para educação. E eu não vi nenhuma de revolução na educação brasileira depois do pré-sal, seu bando de filho da babaca de vai todo mundo para casa do cara. A grande justificativa é que as reservas de petróleo hoje existentes no Brasil vão começar a reduzir a sua produção nos próximos anos e isso pode gerar uma crise. É verdade, mas o que faz o governo pensar que essa crise é mais grave do que a crise climática? Não existe nenhuma crise no mundo hoje tão grave quanto a crise climática. Para conter a crise do esgotamento das reservas de petróleo no Brasil, o governo acha razoável intensificar uma crise que mata milhões de pessoas por ano e que tende a crescer seus danos exponencialmente, especialmente em países pobres e tropicais, como o Brasil. Parece a vocês uma decisão racional? Porque para mim, para qualquer pessoa sã, não parece. E olha que engraçado, os aumentos abruptos no preço de alguns alimentos, como o ovo e o café, são um dos grandes motivos para a queda de popularidade no governo Lula. A extrema-direita, desonesta como é, coloca a culpa desses aumentos no aumento de impostos, que em geral não existe, ou no desequilíbrio fiscal. E é claro que a alta do dólar ou do preço dos combustíveis influencia no preço dos alimentos e causa inflação. Mas se elas agem igualmente sobre todos os alimentos e o aumento de preço no ovo e no café são isolados e abruptos, eles não podem ser justificados pela alta do dólar. Eles são explicados pela crise climática, conforme ela gera quebras de safra e perdas de produção. Outra grande crítica ao governo Lula é o déficit fiscal, que apesar de eu não considerar ele um problema, ele teria sido muito menor caso não tivesse havido em 2024 as enchentes do Rio Grande do Sul, que custaram 30 bilhões para o governo. Nosso déficit foi de 40 e poucos bilhões. A crise climática causa queda na popularidade do governo Lula, conforme encarece os alimentos e gera desequilíbrio fiscal. O governo finge que não vê, ou de fato não vê isso, e insiste em contribuir para o agravamento dessa crise. É um suicídio. A questão é que a defesa da exploração de petróleo na Foz do Amazonas tem um embasamento econômico e não ambiental. Quem defende reconhece os riscos de um vazamento direto, mas acha que o benefício econômico é maior do que esses riscos. Eu discordo. Considerando todos os prejuízos gerados ao Brasil pelas mudanças climáticas, o dano econômico de se explorar petróleo na Foz do Amazonas é ainda maior do que o benefício. Só no ano passado, a gente gastou bilhões de reais para conter as enchentes no Rio Grande do Sul, perdeu bilhões de reais em safra e gastou mais bilhões para conter pequenos desastres menores do que as enchentes do Rio Grande do Sul. No final de tudo, o IBAMA virou o bastião da proteção do clima, coisa que ele não tem capacidade de ser. Dos 3 pontos que eu citei como problemáticos nessa exploração, o IBAMA só tem capacidade de intervir em um deles.
Porque o IBAMA trata propriamente de questões locais, de danos diretos ao meio ambiente. O direcional do governo não é para redução de emissões, apesar de dizer que é, e a Petrobras tem total competência de cumprir os requisitos do IBAMA e forçar a liberação da exploração. A gente não precisa de uma proibição do IBAMA, a gente precisa que o presidente mude a forma como ele vê a crise climática. A gente precisa que o governo pegue o marketing e a comunicação que faz dizendo ser sustentável, enfie eles no e dê de fato um direcional sustentável para a política do país. Por isso, eu peço encarecidamente para que vocês entrem no link da minha bio e assinem a petição Amazônia Sem Petróleo, para a gente pressionar o nosso não tão queridíssimo assim presidente Lula, para que ele tome vergonha na cara e deixe de ser um... Eu não aguento mais vir aqui falar desse governo que desde que se elegeu fez um discurso de... veio aqui só fazer coisa diferente, esse bando de...